Atenção, atenção. Antes de iniciar esse vídeo, tu precisa saber que todo esse conteúdo foi feito ao vivo, então eu te convido a participar aqui das minhas lives. Para isso é muito simples, basta tu clicar aqui no link da descrição, assim tu vai ter acesso a todas as minhas redes sociais. Assim, tu vai poder saber sempre que eu vou estar fazendo live. Agora, fique com o vídeo. Então, hoje aqui, ó, como está no título do vídeo, a gente vai reagir aqui a toda a história de Hora de Aventura. Já assistiu Hora de Aventura? Já sabe a história completa? Vem comigo aqui assistir. Bom, com certeza. Pra quem é dos anos 2000, tá ligado? Pra quem é tipo, nasci em 2000 a 2000 e... Vou falar do meu caso, tá? Quem nasceu em 2005 é obrigatório ter visto, pelo menos na infância barra adolescência, tá ligado? Vamos Episódios eram ver. incrivelmente felizes, outros foram trágicos, comoventes, confusos. Cara, Sim, cada segundo é um desse misto de programa foi emoções. incrivelmente marcante. Então hoje você vai conhecer a história completa desse desenho e nos mínimos detalhes. Milhares de anos no Vamos passado, lá, muito vamos lá. antes do surgimento da raça humana, um cometa catalisador veio em direção da Terra, ameaçando assim a vida de todos os seres vivos. E isso Tá, preocupou o Mago Evergreen, conhecido como um dos 4 elementais, sendo mais tá. específico o elemental do gelo. Vendo o Parecido desastre que esse com o cometa Rei causaria, Gelado. para salvar a Terra, ele decidiu criar uma coroa que dava ao usuário a capacidade de realizar o seu maior desejo, mas E também escondia uma grande maldição. No entanto, falaremos sobre isso daqui a pouco. Seu plano, por sua vez, acabou falhando e que o cometa acertou a Terra, a destruindo completamente, então causando não assim a adiantou de extinção em nada. massa que vitimou boa parte dos seres vivos. Porém, além da destruição que causou, esse cometa carregava a essência de um ser completamente maligno, ser esse que no futuro ficou conhecido como Lich, Tá, a encarnação do mal. Após sua chegada na Terra, ele ainda pode estava em crer. estado de hibernação, então milhares de anos se passaram e durante esse tempo a raça humana passou a existir. Dito isso, depois de Tá. Pô, já deu pra perceber, tá ligado? Que aquele cara ali, o elemental de gelo, é igualzinho o, o Mago de Gelo. É esse o nome dele? É, acho que é. Daí tá, criou a coroa, pum, mas não adiantou de nada e ainda tá com uma maldição na coroa. passou a existir. Dito isso, depois de evoluir drasticamente com o passar do tempo, eles começaram a reinar sobre a Terra. Mas infelizmente a Tá, civilização humana, movida por sua ganância e desejos distorcidos, iniciou uma guerra em escala nuclear entre seus reinos. Guerra essa que ficou conhecida como a Grande Guerra dos Cogumelos. Algo semelhante a uma Segunda Guerra Mundial, sim, porém uma é a muito mais bomba caótica. nuclear, Nós né? não sabemos muito a respeito dela, mas de uma coisa é certa: a guerra foi tão trágica que os humanos foram praticamente apagados do mapa. Uma das Que bombas usadas durante esse conflito acabou despertando Lich, mas como ainda estava sem seus poderes, ele passou 1000 anos para voltar a seu estado completo. Bom, depois que o mundo foi destruído por conta da guerra, as bombas nucleares acabaram causando uma grande mutação aos seres que foram expostos à radiação. Então, incluindo o fator magia que já existia no mundo, criaturas bizarras e muito estranhas foram surgindo com o passar do tempo. Algumas poucas pessoas que conseguiram sobreviver ao se esconderem em uma ilha longe do resto do mundo, com o passar dos anos construíram uma civilização até que bem avançada. tá, Nessa ilha havia um guardião que servia como protetor do lugar, impedindo qualquer ser ou pessoa de entrar lá. Porém, também impedia tá. as pessoas de saírem para o exterior. Do lado de fora da ilha, a Terra foi dividida em 4 reinos: o Reino Gelado, o Reino de Fogo, o Reino Doce e o Reino Slime. Essa Gelo, divisão foi feita fogo, com base doce, nos 4 slime. elementos que já existiam há milhares de anos. Mas por enquanto vamos voltar para a ilha onde os humanos passaram a morar. Aqueles Isso, que escaparam do isso depois que já existiu a civilização humana normal, né? Tipo, a Terra, só nessa história a Terra foi dividida 2 vezes já. Primeiro pelo grande cometa e segundo pelos humanos mesmo. escaparam do caos do mundo exterior, criaram uma civilização única dentro da ilha, Tá, onde essa viviam ilha é normalmente com suas separada. próprias funções e profissões, como médicos, por exemplo. Além disso, também haviam aquelas pessoas que queriam sair da ilha, conhecida como Sim, escondedores. Então, para parar essas pessoas, que poderiam causar a fúria do guardião, o Dr. Gross treinou um grupo conhecido como Buscadores, que impediu os escondedores de irem embora. Em uma buscadores. dessas caçadas, uma buscadora chamada Cara, também conhecida como Susana Forte, acabou encontrando Ah, Martin, o escondedor que ajudava os outros a escaparem. Mas
durante a perseguição ele acabou se acidentando e quebrando suas pernas. Então por conta disso foi enviado até um hospital, onde conheceu a doutora Minerva e ficou perdidamente apaixonado por ela. Dito isso, depois de um monte de E cantadas extremamente acho que esses são os pais do Finn, não? ruins, os dois acabaram se casando e tendo um filho, que ganhou o nome de Finn. Um certo dia, sua casa foi invadida por uma gangue que estava atrás de Marty para resolver alguns problemas do passado. Então, sem saídas, ele teve que fugir para o mar junto de seu filho. Porém, no processo, eles acabaram sendo atacados pelo guardião. Marty, por sua vez, tentou enfrentá-lo, deixando seu filho sozinho no bote. Então, por conta disso, pai e filho acabaram se separando. Minerva, vendo que seu filho e marido estavam desaparecidos, enviou a pescadora mais experiente atrás deles. Mas mesmo depois de anos, nenhuma notícia chegou até a ilha. Com o passar do tempo, um vírus se espalhou por lá, matando mais da metade da população. Então, sendo uma das últimas pessoas restantes, além de ser a mais inteligente, Minerva usou suas máquinas para implantar seu cérebro em milhares de robôs, para que no futuro eles pudessem salvar a ilha. Voltando para Finn, depois de ficar um bom tempo à deriva, ele acabou indo parar nas terras de U, onde foi encontrado por um casal, o pai Joshua e a mãe Margaret. Anos se passam e eles criaram Finn como seu próprio filho, ao lado de Jake, e crescer junto fez os dois se tornarem melhores amigos, passando assim pelas maiores e melhores aventuras. Quase Agora, irmãos, sobre né? a origem do poder de Jake, ela é um pouco estranha, principalmente pelo fato de que seus pais são apenas cachorros normais. Certo dia, Joshua e Margaret estavam fazendo seu trabalho como detetives, investigando um assalto. Porém, no meio do caminho, eles foram atacados por uma criatura azul, que morde o pai injetando veneno na sua cabeça. Margaret, por sua vez, tentou encontrar uma cura, mas tudo em vão. E com o passar dos dias, um tumor apareceu na cabeça do pai, até que de repente ele simplesmente explodiu, dando origem a Jake. Além disso, durante esse mesmo período, Margaret também deu à luz a seu irmão Jermaine. Quanto ao pai de Finn, que foi atacado pelos guardiões, de alguma forma ele conseguiu escapar e foi para o espaço, onde acabou se tornando um ladrão e roubando todo o ouro de diversos planetas. Até esse ponto, isso é tudo o que sabemos dele, porém no futuro ele aparecerá novamente. Indo agora para a coroa, que falamos... Tipo... pai do Finn, tá ligado? Pelo que mostra, ele é um baita de um desgraçado, mano. Tipo... pai, ele vivia de boa antes, entendeu? A gente viu na história, ele vivia de boa antes. Pá, ajudava o pessoal a sair da ilha, tudo mais, pá, mas tipo, daí depois... Ah, mano, como é que eu posso expressar assim a minha indignação? Tipo, de um cara que era pra liberdade, tá ligado? Começou a virar um ladrão do espaço. Coroa que falamos anteriormente, ela passou por diversos donos com o passar dos anos, até que foi parar nas mãos de Simon, quando ele comprou em uma lojinha qualquer na rua, tudo isso para brincar com sua esposa Beth. No entanto, no momento em que colocou em sua cabeça, sua mente começou a ser corrompida pelos poderes de gelo, fazendo ele assustar Beth, que a partir desse dia simplesmente desapareceu. Com o passar dos dias, sua condição foi piorando ainda mais, até que ele foi lentamente se tornando alguém do mal. Ao mesmo tempo, em um outro lugar, uma garota chamada Marceline tentava sobreviver junto de sua mãe. Ela, por sua vez, tinha a capacidade de sugar as almas dos seres vivos. Tudo isso porque seu pai era um vampiro, tornando ela uma meia vampira. Sua mãe, que estava sofrendo de uma doença muito forte, não queria que sua filha a visse morrer nesse estado terrível. Então ela a mandou para uma base secreta, onde deixou um bilhete pedindo desculpas por tudo que não conseguiu fazer por ela. Agora, sozinha e desesperada, ela foi encontrada no meio da rua por Simon, que também estava em uma situação parecida. Os dois acabaram se tornando bons amigos e superando muitas dificuldades juntos. Porém, os perigos não paravam de aparecer, forçando Simon a usar seus poderes de gelo, o que acabou afetando muito sua condição, fazendo ele perder sua sanidade. Marceline, vendo os perigos que a coroa causava, pediu para que ele parasse de usá-la, o que por amar muito a menina, ele aceitou. Mas durante um certo evento, Simon foi encurralado e sem saídas, teve que usar seus poderes mais fortes para salvar a garota dos zumbis doces. Então, vendo que a qualquer momento poderia perder o controle por completo e machucá-la, ele decidiu ir embora, deixando a pobre garota sozinha mais uma vez. Com o passar dos anos, Marceline cresceu e se tornou uma caçadora de monstros, e em um certo momento... Isso que, tipo, falando da visão da Marceline, né? Tipo, vai, imagina, mano, primeiro tem tua mãe lá que tá passando por dificuldade, foi abandonada, tá ligado? Tipo, a mãe dela não queria morrer em frente a Marceline, mas ela se separou. Daí ela conhece o Simon, né, que é o rei gelado antigamente, e daí pensa, bah, não, agora esse cara aí cuida de mim, pá. Mas sempre tem um problema, tá ligado? Sempre tem um problema, sempre tem algo que vai acabar ali com a paz. E daí ele também resolveu ficar longe dela, porque ele sabia que ele ia machucar, tá ligado?
se ele continuasse usando, ele iria machucar ela. E não era nem por querer. E em um certo momento ela encontrou um grupo muito raro de humanos e passou algum tempo com eles, até que foram atacados por vampiros, os quais a garota Bah. derrotou e sugou suas almas, pegando o poder deles para ela. Porém, aquele grupo de humanos estavam querendo ir para a ilha, então Marceline, sendo uma vampira, acabou tendo que deixá-los. Durante todo esse tempo, Simon, que perdeu sua sanidade por completo e foi dominado pelos poderes da coroa, construiu o Reino Gelado nas terras de U, onde ficou conhecido como o Rei Gelado. Agora sobre Bimo, ele é um robô com a capacidade de pensar que foi criado por um humano chamado Mo, que passou toda a sua vida Mo. vivendo com suporte de várias máquinas. Bimo, por Sim. sua vez, depois de viver várias aventuras como um tipo de herói pelo espaço, retornou à Terra, onde acabou conhecendo Finn Jake ainda crianças e se juntou a eles em suas aventuras. E qual é? O Bino é espacial? O Bimo era espacial? Eu não sabia, nunca soube esse tempo todo. Já a princesa Jujuba, ela nasceu a partir de um grande conjunto mágico de doces conhecido como a Mãe Chiclete, que se espalhou pelas ruínas das antigas cidades humanas, muitos anos depois da Grande Guerra dos Cogumelos. De alguma forma, ela e Ned, um dragão chiclete, conseguiram se separar de sua mãe e conseguiram a capacidade de pensar e se sentir vivos. A princesa Jujuba passou a viver em uma casa abandonada junto de seu irmão, mas por ainda se sentir sozinha, ela criou uma família a partir de alguns pedaços da Mãe Chiclete. Então agora, cheia de pessoas, ela começou a construir o Reino Doce. Mas um desses seres, criados pela garota, conhecido como um Gumball, queria ser o rei a todo custo, então criou uma poção que fazia os doces ficarem idiotas, para que ele pudesse manipular. E, tipo, sempre vai ter, mano, sempre vai ter a ambição, a inveja, tá ligado? O ego. Tu vê, o cara foi criado pela Jujuba, entendeu? E mesmo assim ele tinha ambição, não, eu quero ser o rei desse reino, pá. Ele fez uma poção pra que todos os subordinados sejam burros, tá ligado? Pra ele ser o rei dos burros. No final, o que adianta, tá ligado? No final, o que adianta você ser o rei dos burros? Manipulá-los, usando eles assim a seu favor. Além disso, ele também queria usar a poção contra a princesa, mas acabou falhando em realizar seu plano e se tornou um idiota completo depois de acidentalmente derrubar a poção nele mesmo. Dito isso, com o passar dos anos, o Reino Doce foi sendo cada vez mais expandido. Então, para protegê-los, ela criou 2 doces enormes que serviram como os guardiões de seu povo. Depois de conhecer um pouco mais sobre os personagens principais do desenho, vamos agora entender um pouquinho mais sobre como as aventuras dos 2 melhores amigos teve início. Tudo começou quando eles encontraram um livro chamado O Enquiridio, que passou a ajudá-los e guiá-los para resolver seus problemas futuros. Com o passar dos episódios, nós podemos ver o início do relacionamento entre Jake e Lady Iris, descobrir mais sobre o Homem Mágico, um marciano que queria matar Finn e Jake. Vale a pena mencionar que esse cara pode parecer não ter importância nenhuma, mas no futuro ele vai fazer muita diferença. Também podemos ver os 2 aspirantes a heróis conhecerem Billy, que um dia foi sonhador igual aos garotos, mas hoje já estava velho. Além de também vermos o encontro entre Finn e Susana Forte, porém, por algum motivo ela acabou perdendo suas memórias. Nós sabemos que ela veio até a Terra de U atrás de Finn, mas o próprio garoto ainda não sabe disso. Dito isso, vamos para o episódio 24 da segunda temporada do desenho, onde vemos que Lich, que foi aprisionada por Billy no passado dentro do Reino Doce, conseguiu escapar usando o caracol que ele havia preparado de antemão para poder recuperar seus poderes. Agora solto, ele estava se preparando para destruir todas as formas de vida do universo. Com sorte, Finn e Jake conseguiram derrotá-lo, mas antes de ser apagado da existência, ele conseguiu entrar no corpo da princesa Jujuba e a transformou em um monstro gigante depois de jogá-la dentro de um líquido verde estranho. No fim das contas, o Rei Gelado, usando seus poderes, acabou congelando a princesa para tentar pará-la, porém, infelizmente, no processo, ela acabou se quebrando em vários pedaços. Os médicos do Reino Doce, por sua vez, conseguiram trazê-la de volta à vida, mas na sua forma de criança. Certo dia, um urso bizarro apareceu e se juntou à dupla de amigos. Isso tudo porque ele queria ser igual ao Finn, imitando seus modos, roupas e tudo mais. Mais tarde, o garoto humano dá um Enquiridio para o urso, para que ele pudesse aprender a se tornar um herói no futuro. Porém, infelizmente, no fim das contas, o urso só queria aquele livro porque Lich o manipulou para levá-lo até ele. Em um outro dia, nós encontramos mais uma vez com o Homem Mágico, que estava fugindo de seu irmão Grob Gob Glob Grob, que por sua vez estava ali para capturá-lo e levá-lo de volta a Marte, onde seria julgado e morto pelo rei de Marte, Abraham Lincoln, pelos crimes que cometeu no passado. Foi então que no meio de sua fuga ele se encontra com Finn Jake e... Que desenho é esse? Hora de Aventura. Hora de Aventura, nunca viu, Ana? Hora de Aventura, um dos desenhos mais famosos aí da Cartoon Network. Pô, Ana, e tá prestando atenção na história?
Pô, é muita coisa, muita coisa. Pensa, esse desenho, tipo, tem o quê? Uns 10 anos já? 15 anos? Desenho já é, entendeu? Esse desenho já é conceituado. Pô, fez parte da minha infância barra adolescência, tá ligado? Eu ia pra minha Dinda, posar lá na minha Dinda, né? Pô, quando ficava passando o desenho, eu só ficava assistindo Hora de Aventura, tá ligado? Só Hora de Aventura. Então, que no meio de sua fuga, ele se encontra com Finn Jake e trocou de corpo com Jake para que ele fosse levado de volta a Marte e sentenciado em seu lugar. Com isso, o pobre cachorro que foi levado até o rei acabou perdendo sua vida, mas Abraham Lincoln, vendo que ele não era o homem mágico, se sentiu extremamente culpado. Então, foi até a morte e trocou sua imortalidade pela vida de E Jake. Bom, Abraham Lincoln era um dos caras mais justos. depois disso, durante o episódio 26 da quarta temporada, Finn acabou sonhando que Billy foi atacado pelo Lich. Ele, por sua vez, achou que aquilo era na verdade uma premonição, então foi até o herói para ver se ele estava bem. Mas ao chegar lá, descobriram que Billy estava são e salvo. Coisa Ele, por boa. sua vez, acabou pedindo ajuda aos amigos para reunirem os diamantes de todas as princesas e levarem para ele. Isso tudo porque ele os usaria para dar um fim em Lich de uma vez por todas. No fim das contas, Finn e Jake fazem o que ele pediu, mas acabaram descobrindo que na verdade Billy tinha em suas mãos o Inquirídeo, o que era estranho. Porém, o herói apenas diz que o encontrou por acaso na boca de um urso. Dito isso, eles usaram os diamantes junto de Inquirídeo e conseguiram descobrir que o mundo tinha diferentes E, dimensões, e no centro de tudo tinha a Sala do Tempo, onde Prisma, o mestre dos desejos, vivia. e... No entanto, com isso, os dois também conseguiram descobrir que Billy estava na verdade possuído pelo Bah... Lich, que os usou para no fim abrir um portal para outra dimensão que ele entrou junto com os garotos, onde nessa dimensão alternativa, Finn e Jake era um humano e um cachorro comum. Depois disso, Finn e Jake seguiram os rastros do monstro e foram parar na Sala do Tempo, onde o encontraram fazendo um pedido para que todos os seres vivos do universo fossem Que isso? Pode isso? Pode ser tão roubado assim? Tu pode chegar no mestre dos desejos e pedir uma coisa assim? apagados da existência, o que Prisma acabou realizando, mudando assim o mundo por completo. Os dois amigos, por sua vez, não foram afetados pelo pedido, pois estavam dentro da Sala do Tempo, que é o lugar mais seguro do universo. Então Jake, para tentar resolver as coisas, ia usar o seu desejo para pedir que o mundo voltasse a ser o que era. Mas se ele pedisse isso, Lich ainda Sim. continuaria vivo, o que era um grande problema. Então Finn usou seu desejo para pedir que Lich nunca tivesse existido. E com seu desejo realizado, nós podemos ver que o mundo mudou e os dois amigos se tornaram seres normais, com Finn sendo um fazendeiro e Jake um Sim. cachorro rabugento. Nessa realidade, os personagens que conhecemos estavam completamente diferentes. Marceline, por sua vez, se tornou uma Bah... velha irritante. Simon morreu ao usar seus poderes para salvar o mundo de uma bomba 400 anos atrás, e a Grande Guerra dos Cogumelos Sim. nunca existiu. Finn, por sua vez, encontrou a coroa de Simon e a colocou, ficando assim louco com os poderes. Jake, por outro lado, por incrível que pareça, se tornou o Como? próprio Lich. Além disso, Finn também acabou destruindo a bomba que Simon havia congelado, acabando com o mundo, assim como aconteceu na realidade original. Enquanto isso, Jake ainda estava na Sala do Tempo assistindo tudo, já que apenas Finn, quem fez o pedido, foi enviado para fora. Como ainda tinha um pedido restante, ele tentou resolver os problemas, desejando que o pedido de Lich fosse desfeito, e por consequências, o desejo de Finn nunca teria Sim. acontecido. E bem, no fim das contas, tudo deu certo. Finn e Jake voltaram para a Terra de Ouro. Jake foi Gold aqui, hein? O Jake foi Gold aqui. Lich ficou preso dentro da Sala do Tempo, junto de Prisma. A outra dimensão continuou a ser o que deveria ser, e os diamantes foram enviados de volta aos seus devidos donos. Depois disso, mais algumas aventuras acontecem, e nós descobrimos que Jake acabou se tornando pai de 5 filhos, junto de sua Bah... agora esposa, Lady Iris. Finn, por sua vez, 5 acabou filhos? Ah, fez um time de futsal. comprando uma espada de grama por $3 de um homem de grama muito misterioso. Espada essa que acabou se fundindo com o garoto depois de um tempo, mas mesmo Finn tentando se livrar dela de todas as formas possíveis, ela sempre Ela voltava voltava. para ele. Então no fim acabou se rendendo e resolveu mantê-la junto dele. Durante um próximo episódio, o Rei Gelado acabou atrapalhando o ritual mágico e por consequência seus poderes entraram em colapso, se espalhando por todo lugar. E no fim acabou voltando a seu estado humano normal. Dito isso, ele liga voltou para a ser Marceline Simon. para que ela trouxesse um ursinho de pelúcia que ele tinha dado a ela no passado e o usou como um portal para entrar em contato com Beth no passado, no mesmo dia em que ele ficou louco por conta da coroa. Mas o momento em Ah, ele foi atrás. A redenção do Rei Gelado.
Que ele ia se desculpar com sua esposa, Betty pula pelo portal, indo diretamente até ele, e nós descobrimos o porquê dela ter desaparecido Ela naquela sumido época. pra Simon, por sempre. sua vez, estava prestes a morrer, pois era o poder mágico da coroa que o mantinha vivo. Então a mulher se encarregou de resolver os problemas de seu amor, indo atrás da Bela Noite, um ser anti-magia que havia aprisionado os poderes do mago. E no fim, ela conseguiu derrotá-la, fazendo Simon voltar a ser o Rei Gelado. Então depois disso, Betty foi embora voando no tapete mágico, dizendo que voltaria em breve com a cura da maldição de Por isso que ela sumiu pra sempre, porque o futuro ela foi pra ele. Tudo tem um porquê. Simon. Durante o episódio 52 da quinta temporada, Billy entrou em contato com o Finn usando sua alma e disse ao garoto que seu pai estava vivo e preso em algum lugar do espaço. Dito isso, ele e Jake foram até Prismo para pedir que ele salvasse seu pai. O mestre dos desejos então disse que ele até poderia realizar o seu desejo caso eles trouxessem um certo velho que estava dormindo para ele, e deixou claro que em hipótese alguma ele poderia acordar. Então, depois de fazer isso, Prismo explica que aquele velho era ele mesmo e caso acordasse, iria desaparecer. Sabendo de tudo isso, Lich, que ainda estava preso na sala do tempo, usou essa oportunidade. O Lich tava só de canto observando essa salada. Esperou pegar o velho, que é o Prismo, que realiza desejos, que é ardiloso. Para tentar fugir, mas no momento em que fez isso, os guardas do universo surgiram por um portal, prendendo Lich por cometer um crime universal. Finn e Jake, por sua vez, usaram essa oportunidade para conseguirem chegar até a prisão e tentar salvar o pai do garoto. Com isso, depois de ser preso, Lich acabou destruindo a prisão e Finn salvou seu pai no processo, que por sua vez ignorou seu próprio filho e foi embora sem mais nem menos. No fim do episódio, Lich tenta atacar Finn usando sua forma de esqueleto, mas o garoto usou algum material estranho, fazendo com que o monstro se transformasse em um bebê gigante. Após isso, Finn tentou alcançar seu pai usando seus poderes de grama, mas no processo ele acabou tendo seu braço arrancado e uma flor apareceu na ponta dele. Finn, Jake e o bebezão Lich então voltaram para a terra de U, onde Lich foi adotado pela Dona Tromba e seu esposo, e Finn, que estava com a flor em seu braço. Um elefante adotou o ser mais maligno do universo. Conseguiu recuperá-lo quando uma abelha se apaixonou pela sua flor, fazendo assim crescer um braço nele que tinha capacidade de manipular a grama. Depois disso, Finn fica preso em um loop temporal dentro dos sonhos de Jake, e Prismo ajuda a escapar de volta para a realidade. No fim, ele até ganhou uma nova espada de Prismo, feita de uma versão alternativa dele mesmo. Mas alguns eventos ocorrem até que Betty se encontra com o Homem Mágico em sua busca para encontrar uma cura para a maldição da coroa. Então, os dois fizeram um tipo de ritual mágico que infelizmente acabou falhando, e por consequência, Betty roubou os poderes mágicos do Homem Mágico, que assim se tornou um homem normal. Além disso, também podemos descobrir que ele não era um cara ruim esse tempo todo. Antes ele era um homem mágico, daí roubou os poderes e ele só virou um homem normal. Ah, eu achei engraçado, desculpa. Não era um cara ruim. Esse tempo todo ele estava tentando encontrar sua esposa, que foi levada por Golb no passado. Agora, sobre Gunther, ele pode parecer ser um pinguim normal, mas na verdade ele é um monstro que roubou os poderes de um cometa. Por conta disso, foi confrontado por Grob, sendo jogado na Terra no processo e tendo seus poderes e memórias selados. Marty, o pai de Finn, por sua vez, voltou ao espaço, onde continuou vivendo como ladrão, roubando ouro de alguns planetas e fugindo como se nada tivesse acontecido. Indo agora para Betty, após roubar os poderes mágicos do Homem Mágico, ela voltou até Simon depois de pesquisar mais sobre sua coroa, fez algumas modificações nela e foi embora depois disso. Depois disso, nós conhecemos um novo personagem, a Senhora Paciência, que supostamente é a encarnação atual do Elemental do Gelo, um mago Evergreen. Ela então reuniu as encarnações dos outros. Senhora Paciência! Ai, Calica! Não sei por que essa caneta. Simplesmente tava na mão, tava aqui no coisa, eu comecei a pegar e brincar com a caneta. Pai tá canetando muito. Senhora Paciência é a encarnação do elemental de gelo, o elemental do slime, o elemental do fogo. E a Jojoba é a encarnação do elemental do doce.
os elementos, sendo elas a princesa Jujuba, a princesa Slime e a princesa do Fogo, onde nós também descobrimos que ela não era uma pessoa do bem. Enquanto isso, Finn acabou descobrindo que ainda havia humanos sobrevivendo fora das terras de Wu, quando o navio de Suzana Forte quebrou depois dela ficar selvagem. Finn, infelizmente, conseguiu parar usando seu braço de grama, mas no processo seu braço foi cortado e ele acabou se fundindo com a espada que tinha ganhado do Prisma, dando origem assim ao Finn de Grama, também conhecido como Fern. Finn de Ele, por Grama. sua vez, acreditava fielmente Fern. que era Mano, primeiro o Finn tem uma espada de grama, daí depois o Finn tem uma espada de Finn, e depois as duas se juntam e viram o Fern. o verdadeiro Finn e que o Finn era na verdade sua cópia. Então, por conta disso, Fern começou a viver como Finn, indo morar até mesmo na casa da árvore. No entanto, depois de conversar um pouco, ele notou que realmente não era o verdadeiro e começou a sofrer uma crise existencial por conta disso, sem saber quem ele era de verdade ou qual era o seu propósito. Fern foi então até o Homem de Grama que tinha feito ele e vendido para Finn, para perguntar o porquê ele o fez. Mas o velhote apenas respondeu rindo que fez isso porque achava legal, o que acabou irritando muito Fern, que deu uma boa surra no velho e foi embora tentar encontrar o seu propósito. Depois disso, uma nave estranha começou a sobrevoar o Reino Doce e atacá-los. Então Jake usou seus poderes e a dele. Mas de novo ele perdeu o braço. Pela história, ele perdeu o primeiro braço. Primeiro braço ele perdeu tentando trazer o pai dele de volta lá no espaço, né? Ele tinha uma espada de grama, a espada se fundiu a ele, ao braço, né? Daí ele perdeu o braço tentando segurar o pai dele de volta. Pum, perdeu o braço. Só que daí nasceu uma flor no lugar do braço, nasceu uma flor. Nisso que nasceu uma flor no lugar do braço, veio uma abelha, se apaixonou, pousou na flor e daí nasceu um novo braço com poder de grama. Um novo braço com poder de grama. Daí, nessa parada, ele ganhou uma nova espada. A espada essa é feita de um outro Finn. A espada é feita do Finn, uma espada de Finn. E daí, numa dessas batalhas, esse braço se fundiu com a espada e criou o Finn de grama e espada, que é o Fern. E agora, ele tá com o braço robô. Ele tá com o braço robô ali. Destruiu. Nos destroços da nave, eles encontraram um mapa que levava até a ilha onde os humanos tinham construído sua civilização depois da Grande Guerra. Então, Finn, Jake e Suzana embarcaram na sua jornada de encontrar a mãe do garoto. Antes de chegarem na ilha principal, os três acabaram parando na ilha natural, onde a natureza era cruel e destruía qualquer coisa. Lá, eles conheceram um senhor que lhes explicou que havia 4 grandes ilhas no passado, mas atualmente apenas a Ilha dos Fundadores era habitada pelos humanos. Chegando lá, Finn finalmente se encontrou com sua mãe, mas depois acabou descobrindo que ela era na verdade um robô criado por ela mesma no passado para tentar salvar as pessoas da ilha. Dito isso, o garoto descobriu tudo a respeito de sua história, desde como ele nasceu, sobre o passado de seus pais, como eles se apaixonaram e um pouquinho sobre a história do mundo. Então, depois de ter uma boa conversa entre mãe e filho, Finn e Jake partiram de volta para a terra de Wu. E a Suzana, por outro lado, resolveu permanecer na ilha junto de seu melhor amigo de infância. Menino, negócio complicado. Te juro, muito complicado. Muito complicado. O roteiro dá voltas e voltas e voltas, explica isso, explica aquilo. Mas o Finn, ó, o Finn pelo menos agora ele sabe da origem dele, sabe quem é o pai, sabe quem é a mãe, tá ligado? Voltando para o Reino Doce, Finn e Jake perceberam que algo não estava certo, pois todo mundo tinha virado doce. Nesse ponto, a princesa Jujuba se transformou em um chiclete gigante e queria transformar todos os seres em doces. Então, obviamente, ela tentou pegar os dois amigos, mas por sorte eles foram salvos pelo Rei Gelado, que estava em uma nuvem no céu. O Rei Gelado, por sua vez, explicou que tudo aquilo tinha acontecido por culpa da Senhora Paciência, pois ela hipnotizou as outras princesas e as ensinou a usarem seus poderes elementais. Porém, como deu para perceber, muita coisa deu errado e até
Terra de U ficou desse jeito. Dito isso, eles foram atrás dela para derrotá-la e fazer as coisas voltarem a ser o que eram. Mas no meio disso, eles acabaram encontrando Beth, que tinha sido congelada por ela, e levaram de volta para as nuvens, onde a mulher disse que poderia resolver esse problema facilmente com a ajuda do Enkirid. Depois disso, Finn e Jake foram atrás dos diamantes das princesas que deveriam ser usados no processo, e depois de muitas aventuras, eles finalmente conseguiram. Porém, assim que Beth colocou as mãos nos diamantes, ela simplesmente os enganou e foi embora, deixando Finn rodeado de doces que queriam atacá-lo. Por sorte, a princesa Caroço aparece como sua salvadora e explica que ela não tinha sido transformada em doce porque não fazia parte de nenhum dos 4 elementos. Ao invés disso, ela servia como um elemento neutro que mantinha o equilíbrio entre os outros. Um elemento neutro, então na verdade são 5 elementos. Voltando agora para a Beth, ela usa o Enkirid junto dos diamantes que tinha roubado para abrir um portal a fim de voltar ao passado e assim poder salvar seu amor antes de colocar a coroa. Mas infelizmente ela acabou falhando e ao invés de ir para o passado foi parar em Marte, onde descobrimos que o homem normal tinha se tornado o rei. O rei gelado por sua vez voltou ao normal e entregou o livro para Finn. Foi então que os diamantes começaram a rodar em volta da princesa Caroço, até que ela se fundiu com a Terra, fazendo tudo a voltar a ser o que era. Até mesmo Jake passou por mutações no processo e se tornou azul, assim como o monstro que envenenou seu pai no passado. Além disso, a Senhora Paciência acabou ficando congelada por 1000 anos. Jake começou a aprender um pouco mais sobre seu passado quando sonhou com seu irmão, que explicou que na verdade ele possuía 2 pais, o monstro azul e seu pai Joshua, fazendo ele perceber que sua mãe não era sua mãe. O primeiro filho de um casal gay. Por hora de aventura também é diversidade. Isso aí. Então, depois de conversar um pouco mais com ele, Jake enfim entendeu sua origem, que por muito tempo foi um mistério para ele, e no fim das contas voltou à sua forma original. Fern, por sua vez, nesse ponto ainda estava perdido e sem propósito. Ele queria viver aventuras assim como Finn, mas infelizmente ele não tinha habilidades nenhuma para isso. Então, para tentar resolver esse problema, ele prendeu Finn em um prédio antigo e começou a se transformar nele. Mas o garoto humano conseguiu escapar, e depois de uma boa luta, Fern perdeu sua vida. Foi nesse momento que um homem misterioso acabou pegando os restos de Fern. Estranho esse que era na verdade Gumball, que deixou de ser aquele doce idiota quando a princesa Caroço reverteu a transformação dos doces com os diamantes. Ele pegou os restos do garoto para construir um cavaleiro de grama e o enviou até Finn com o objetivo de derrotá-lo de uma vez por todas. Mas antes de tirar a vida do garoto, Gumball o parou. Ao mesmo tempo, Jake havia sido raptado pelo mesmo monstro azul que mordeu seu pai, e nós descobrimos que ele só tinha feito isso para passar seus poderes para uma vítima e no futuro roubá-los de volta, fazendo ele permanecer jovem. Jake então luta contra ele e consegue vencer ao enviá-lo para um buraco negro. Então outro pai de Jake só queria fazer isso pra continuar vivo. Pô, que isso, mano? Vencer ao enviá-lo para um buraco negro, mas ainda assim ficou preso em um planeta desconhecido no espaço. O irmão de Jake, por sua vez, teve um sonho que seu irmão estava preso no espaço, então ele foi até Finn para tentar salvá-lo. Os dois vão até Marte encontrar um homem normal e com a ajuda de Beth, que usou sua inteligência para criar fórmulas mágicas, eles conseguiram salvar o pobre cachorrinho. Com isso, Beth, que ainda estava atrás de uma cura para Simon, teve a ideia de ir até Golby para realizar o seu desejo, já que Golby teoricamente é o deus desse mundo. Voltando para a Terra de Ur, Gumball havia construído sua própria cidade, além de um exército doce. Tudo isso para enfrentar a princesa Jujuba e dominar o reino doce. Mas obviamente, ela não iria simplesmente dar o seu reino a qualquer um. Então também começou a preparar seu exército para a guerra junto de seus amigos. Enquanto isso, Beth voltou à Terra e junto do Homem Normal, fizeram um ritual para invocar Golby. Do outro lado, com a luta prestes a começar, Jake usou uma bomba adormecedora quando todos estavam reunidos, para que eles pudessem lutar dentro de seus sonhos e assim não destruir o mundo. Com isso, a princesa Jujuba e Gumball conseguiram esclarecer seus problemas um para o outro, e no fim, todos admitiram seus próprios erros, desistindo assim dessa ideia de guerra. Foi nesse momento que Golby aparece no meio de todo mundo e transformou os homens doces em monstros que começaram a espalhar o caos pelo mundo. Vendo a bagunça que sua esposa tinha causado, o rei gelado vai até Beth para tentar fazer ela parar. Mas no meio disso, ele acabou indo parar dentro da boca de Golby, junto com Beth, e enfim. O rei gelado, por sua vez, voltou a ser o Simon humano, e o interior de Golby começou a diminuir, pressionando os 3 lá dentro. Enquanto isso, o caos ainda continuava nas terras de Ur, com os monstros destruindo tudo e até mesmo quebrando o Beamon, que por sua vez... Olha que ponto chegamos. Babado esse desenho, viu? Ah, deu toda uma volta, E o deus desse mundo é do mal, mano.
teve uma brilhante ideia de começar a cantar para parar a guerra, o que, bem, por incrível que pareça, acabou dando certo. O interior de Gope continuou a diminuir nesse meio tempo, então Beth, Simon e Finn tinham que sair rapidamente antes que fossem esmagados. Beth, por sua vez, resolveu ficar e colocar a coroa de Simon, desejando que Gope desaparecesse de uma vez por todas, mas não funcionou. Então, sem escolhas, ela fez o único desejo que sempre quis, pedindo para que Simon ficasse seguro. Com isso, Gope mudou sua forma ao comer Beth e simplesmente desapareceu. No fim, Gunther colocou a coroa do Rei Gelado e realizou seu desejo, que era se tornar o próprio Rei Gelado. Ferb, por sua vez, acabou desaparecendo, pois o parasita que o controlava foi morto por Finn e acabou sendo enterrado debaixo da casa da árvore depois. O mundo foi lentamente voltando ao normal e as pessoas puderam finalmente aproveitar suas vidas felizes para sempre. Além disso, os humanos que estavam na ilha dos fundadores voltaram até a Terra de Ur para começarem assim uma nova civilização. Bom, toda essa história estava sendo na verdade narrada por Beemon 1000 anos no futuro para Beth e Sherm, e como já tinha passado muito tempo, todos seus amigos já tinham batido as botas. Agora, se você prestar um pouco de atenção, Sherm era estranhamente parecida com Jake, então tem a possibilidade de que eles estejam ligados de alguma forma. Além disso, nesse tempo, Beemon já tinha se esquecido completamente até mesmo do nome de seu amigo Finn e o chamava de Phil. Bem, depois do fim do desenho, nós tivemos o lançamento de uma minissérie chamada Hora de Aventura Terras Distantes, onde podemos acompanhar um pouco mais sobre Finn, que agora se tornou um adulto. Além disso, ele também possuía uma tatuagem de Jake com algumas flores em voltas, que supostamente poderia ser como uma homenagem ao seu amigo que morreu. Depois disso, durante o terceiro episódio da série, nós conseguimos ver que Finn já estava bem velho e com os cabelos brancos, até que ele infelizmente acabou perdendo sua vida. Mas na verdade ele ficou feliz com isso, pois finalmente poderia se encontrar com seu melhor amigo e realizar o acordo que eles tinham feito no passado, que era se encontrar no pós-vida e arrumar uma forma de reviver. Porém, realizar esse acordo era mais difícil do que parecia, pois na verdade existiam muitos níveis na vida após a morte, e Jake já estava no nível 50. Então, depois de muitas aventuras, Finn finalmente consegue chegar nesse lugar que parecia como um paraíso. Então, depois de se encontrar com seu amigo, eles encontraram uma forma de voltar à vida, que era derrotando a própria morte. Com isso em mente, depois de lutar contra ele e felizmente vencerem, Finn e Jake entraram num portal. Portal esse que pode ter feito eles reviverem ou talvez terem sido reencarnados em Beth e Sherm. Bom, isso é tudo teoria, já que nós não sabemos mais nada sobre o que aconteceu depois. Então, por hoje é isso, e se você gostou, aquela coisa de sempre, deixa seu like e se inscreve no canal. É isso, valeu! Então esse é o final de Hora de Aventura, mano. Esse foi o final de Hora de Aventura, que loucura! Então, no final tudo fica bem, né? Apesar de todos os males, no final tudo fica bem. Então, esse foi o vídeo. Se gostou, deixa o like e já se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de todos os melhores momentos das minhas lives. Quer assistir ao vivo? É muito fácil. Vai aqui no link na bio e me segue lá na plataforma roxinha e nas minhas outras redes sociais. Valeu! Deixa o like no vídeo. Já deixou o like? Deixa o like no vídeo. Já deixou o like? Deixa o like no vídeo. Já deixou o like? Deixa o like no vídeo. Já deixou o like?